O jato particular cortava as nuvens a quase 12.000 metros sobre o Atlântico quando tudo dentro da cabine congelou de repente. A mulher mais poderosa daquele ambiente, uma executiva-chefe conhecida por nunca levantar a voz e nunca perder o controle, se levantou da poltrona de couro e apontou para um homem sentado perto da parte de trás da classe executiva. Um homem que tinha sido promovido da econômica para ali minutos antes da decolagem, por causa de um erro de reserva. Ela acreditava que ele tinha roubado documentos confidenciais do escritório particular dela, na frente da aeronave. A comissária abriu o zíper da bolsa de lona surrada dele, sob a atenção de 6 pares de olhos vigiando. Não tinha dinheiro lá dentro. Não tinha arma. Não tinha segredo comercial nenhum. Tinha só um único desbotado, quietinho no fundo da bolsa. No momento em que a executiva o viu, a cor sumiu do rosto dela. O celular escorregou dos dedos dela e bateu no... E pela primeira vez em toda a carreira, ela mandou todo mundo da tripulação sair da cabine imediatamente. Ela não conseguia falar. Ninguém naquele avião entendia ainda que o voo estava prestes a reescrever 11 anos de uma história enterrada. Gustavo Almeida tinha 45 anos. Um homem que atravessava aeroportos do jeito que a maioria das pessoas atravessa supermercado, despercebido e sem pressa. Era viúvo havia quase uma década, tinha criado a filha sozinho depois de perder a esposa jovem demais. E agora que ela tinha crescido e estudava fora do país, ele vivia quieto, sozinho, preenchendo os dias com um trabalho que pouca gente pensava a respeito até algo dar errado a 9.000 metros de altura. Era engenheiro de manutenção aeronáutica freelancer, o tipo de especialista que as companhias aéreas chamavam quando um problema não podia ser resolvido por ninguém do quadro fixo. Se vestia como sempre tinha se vestido. Camisas simples de algodão, jaquetas surradas, botas que claramente tinham rodado mais quilômetro do que a maioria dos passageiros jamais rodaria. A única bagagem de mão dele era uma velha bolsa de lona com um puxador de zíper quebrado que ele mesmo tinha consertado com um pedaço de arame torcido. Uma bolsa que destoava completamente entre as malas de couro da cabine executiva. Naquela manhã, uma falha no sistema de reservas da companhia aérea o promoveu inesperadamente da econômica para a classe executiva, sentando-o só algumas fileiras atrás de uma mulher cujo nome aparecia em capas de revista e relatórios trimestrais no mundo inteiro. O nome dela era Vitória Salles, 41 anos, executiva-chefe de uma das corporações de tecnologia aeroespacial mais influentes do planeta. Era conhecida no setor inteiro pela precisão, por chegar cedo em cada reunião, por ler pessoalmente cada cláusula de cada contrato em vez de confiar isso aos advogados, e por uma frieza controlada que fazia executivos experientes escolherem as palavras com cuidado na presença dela. Não tolerava erro, não tolerava desculpa, não tolerava descuido de ninguém que trabalhasse abaixo dela. Um padrão que ela tinha construído a própria reputação em cima desde que assumiu o controle da empresa ainda nos 20 e poucos anos. Naquele voo específico, ela estava viajando para fechar um acordo de parceria de 8 bilhões e 400 milhões de dólares. Um negócio que tinha levado quase 2 anos de negociação e definiria a próxima década do futuro da empresa dela. Ela tinha embarcado calma e focada, revisando os termos finais num tablet, completamente alheia ao fato de que, em minutos, toda a sensação de controle dela começaria a desmoronar na frente de estranhos. No momento em que se instalou na cabine particular na frente do avião, chegou uma mensagem urgente do chefe de gabinete dela. Um documento confidencial contendo termos sensíveis do acordo de 8 bilhões e 400 milhões tinha desaparecido da maleta lacrada dentro da suíte particular dela. As imagens de segurança do portão de embarque mostravam só uma figura desconhecida rondando o corredor que levava àquela suíte antes da decolagem. Um homem de jaqueta cinza simples, carregando uma bolsa de lona. Levou exatamente 4 segundos para ela conectar aquela imagem ao passageiro sentado várias fileiras atrás dela. O homem que não tinha motivo nenhum para ter sido promovido para uma cabine reservada a gente que importava no mundo dela.
Os olhos dela se ergueram do tablet e pousaram nele com a mesma precisão gélida que ela usava ao revisar um balanço patrimonial em crise. Virou-se para o chefe da própria equipe de segurança pessoal, a voz plana e absoluta, e disse só duas palavras que colocariam o voo inteiro em movimento: revistem ele. Vitória não esperou o avião pousar para agir com base na suspeita, porque na cabeça dela 8 bilhões de dólares e a reputação da empresa já estavam em jogo, e ela nunca, em nenhum momento, tinha deixado uma ameaça sem resposta. Instruiu a equipe de segurança a lacrar as portas da cabine executiva para que ninguém pudesse sair e pediu que duas comissárias ficassem como testemunhas de tudo que estava prestes a acontecer, garantindo que não houvesse disputa depois sobre o que foi encontrado ou como foi tratado. Gustavo permaneceu notavelmente calmo durante tudo isso, sem sinal nenhum de pânico ou postura defensiva enquanto 3 oficiais de segurança se aproximavam da fileira dele. Sem precisar ser pedido 2 vezes, abriu o zíper da própria bolsa e a ofereceu, um gesto de cooperação total que alguns passageiros acharam estranho, e que a própria Vitória achou ainda mais suspeito, porque, na experiência dela, só os genuinamente culpados ou os genuinamente inocentes se comportavam com aquele tipo de quietude. Um por um, os itens da bolsa foram dispostos numa poltrona vazia sob a luz dura da cabine. Tinha um notebook velho com o canto rachado, vários cadernos surrados cheios de cálculos escritos à mão, um jaleco de trabalho dobrado, com a logo desbotada de uma empresa de manutenção aeronáutica costurada na manga, e um pequeno kit de ferramentas com chaves, medidores e outros instrumentos do ofício dele. Os oficiais de segurança trocaram olhares incertos. Não tinha documento confidencial nenhum entre aqueles itens. Nada que se parecesse com os papéis desaparecidos da suíte particular de Vitória. Uma onda de dúvida passou pelo pequeno grupo reunido perto da divisória da cabine. Mesmo assim, Vitória se recusou a deixar a busca terminar ali, convencida de que ainda tinha algo escondido, insistindo, numa voz baixa e controlada, que os documentos precisavam estar em algum lugar, com ele ou dentro daquela bolsa. Foi aí que uma das comissárias notou um segundo zíper menor, escondido ao longo do forro interno. Um compartimento fácil de passar despercebido, a menos que alguém soubesse exatamente onde procurar. Dentro daquele compartimento escondido tinha uma caixinha de metal, não maior que um baralho de cartas, as bordas desgastadas de anos de uso. Vitória mandou abrir na hora, certa de que ali estava a verdade escondida o tempo todo. As mãos da comissária tremeram levemente quando ela ergueu a tampa, revelando não documentos, não dinheiro, não nada parecido com espionagem corporativa, mas um único distintivo de prata desbotado, descansando sobre um forro de veludo desgastado. O distintivo pegou a luz do teto só por um instante antes que a expressão de Vitória mudasse por completo. A respiração dela travou em algum lugar da garganta. Cada traço de autoridade executiva escorreu do rosto dela em segundos, substituído por algo cru e desprotegido que nenhum dos funcionários dela jamais tinha testemunhado. Ela estendeu a mão em direção à caixa, uma mão que já não estava firme, e a cabine inteira caiu num silêncio mais pesado do que qualquer turbulência jamais poderia produzir. O distintivo trazia um símbolo que Vitória reconheceu na hora, um emblema que ela não via havia 11 anos e que presumia não existir mais em lugar nenhum do mundo. Pertencia a uma iniciativa confidencial conhecida internamente como Projeto Skybridge, um programa que uma vez tinha representado a inovação de segurança mais ambiciosa que a empresa do pai dela já tinha tentado, antes de ser silenciosamente apagado de todo o registro corporativo depois de um acidente catastrófico. Só um punhado pequeno de pessoas jamais tinha tido permissão para carregar aquele distintivo, e a única pessoa que Vitória algum dia soube que possuía um era o próprio pai dela, o fundador da própria empresa que ela agora comandava. Ele tinha morrido 11 anos antes. E em todos os anos desde a morte dele, aquele distintivo nunca tinha reaparecido, nem nos pertences pessoais dele, nem nos arquivos da empresa, nem em lugar nenhum que a família tivesse procurado durante o luto.
Ninguém, nem mesmo Vitória, sabia para onde tinha ido depois daquele dia terrível. E agora estava ali, dentro da bolsa surrada de um estranho, num avião cruzando o oceano. A voz dela, quando finalmente a encontrou de novo, saiu quase num sussurro, despida de todo o comando que normalmente carregava. "De onde você tirou isso?" ela perguntou, olhando para Gustavo como se o visse pela primeira vez. Ele encarou o olhar dela sem desviar, sem medo, sem hesitação, e respondeu num tom bem mais gentil do que a situação parecia pedir. "Eu não roubei", disse ele baixinho. "O seu pai me deu isso pessoalmente." As palavras caíram sobre a cabine como um peso físico, e por vários segundos longos ninguém se mexeu. Ninguém respirou alto bastante para ser ouvido, e cada oficial de segurança que estava pronto para escoltá-lo para fora do avião algemado ficou paralisado, sem entender o que estava presenciando se desenrolar na frente deles. Os oficiais de segurança, que estavam prontos para levar Gustavo para fora do avião sob custódia, agora ficavam parados nas bordas da cabine, sem saber qual era o papel deles numa cena que tinha ido muito além do treinamento. Um deles baixou devagar o rádio que segurava, percebendo que qualquer protocolo que existisse para lidar com uma investigação de roubo corporativo não tinha relevância nenhuma para o que realmente se desenrolava ali. As comissárias, que tinham sido chamadas para servir de testemunhas, trocaram olhares nervosos, cientes de que estavam assistindo a algo muito mais pessoal do que um procedimento de segurança. Algo que parecia quase intrusivo de observar, mas impossível de desviar o olhar. Vitória não parecia notar nada disso, presa no rosto desconhecido de um homem que, de algum jeito, sabia mais sobre o próprio pai dela do que ela mesma jamais soube. 11 anos antes, Gustavo Almeida tinha sido um jovem engenheiro mal saído dos 20 anos, trabalhando na equipe de solo durante um voo de teste de altíssimo risco para um sistema de aeronave experimental que mais tarde evoluiria para a própria empresa de tecnologia que Vitória hoje comandava. Durante aquele teste, algo falhou catastroficamente em pleno voo. Uma falha estrutural que jogou a aeronave numa descida violenta e descontrolada com uma equipe inteira de engenharia ainda a bordo. O pai de Vitória, na época fundador e engenheiro-chefe da empresa, tomou naqueles segundos finais e caóticos uma decisão que definiria o resto da vida dele e o resto da vida dela. Ele pessoalmente conduziu os procedimentos de emergência que salvaram todos os membros daquela equipe, absorvendo o pior do impacto quando o trem de pouso cedeu no toque do solo. Sofreu ferimentos tão graves que os paramédicos correram para levá-lo até um helicóptero médico à espera. O corpo dele estava destruído, mas a mente ainda lúcida o bastante para entender o que precisava acontecer a seguir antes de o colocarem no helicóptero. Ele ergueu a mão com a força que restava e desprendeu o distintivo prateado da própria jaqueta, pressionando-o com firmeza na palma do jovem Gustavo. A voz dele, fraca mas urgente, deu instruções que Gustavo carregaria pelo resto da vida. Se a filha dele um dia precisasse saber a verdade, disse ele, deveria devolver o distintivo só quando ela estivesse pronta. Só quando ela fosse forte o bastante para carregar o que aquilo significava. Momentos depois, ele se foi, sucumbindo aos ferimentos antes mesmo de o helicóptero chegar ao hospital, deixando para trás uma empresa, um legado, e uma filha jovem que cresceria acreditando numa versão bem diferente do que tinha acontecido naquele dia. Gustavo cumpriu a promessa com uma disciplina que beirava a devoção. Nunca, em nenhum momento nos anos que se seguiram, procurou vitória. Nunca usou o distintivo para chantagem ou reconhecimento, esperando pacientemente por um momento que não poderia ter previsto que chegaria num voo transatlântico, 11 anos depois. Por 11 anos, Vitória acreditou que o pai tinha morrido por causa de uma simples falha mecânica, um acidente infeliz, mas inevitável, que a empresa tinha investigado a fundo e encerrado tranquilamente. Essa crença moldou tudo nela. O perfeccionismo implacável, a recusa em tolerar erro, o jeito como examinava cada relatório de segurança que passava pela mesa dela como se procurasse algo que nunca conseguia nomear. Agora, sentada na frente de um estranho que acabara de entregar um pedaço dos últimos momentos do pai dela,
Gustavo começou a contar a verdade que tinha sido enterrada junto com ele. O acidente não tinha sido uma falha aleatória de jeito nenhum. Certos padrões de segurança daquela aeronave de teste tinham sido deliberadamente reduzidos para cortar custo e acelerar o cronograma de testes, uma decisão tomada por executivos ansiosos para bater um prazo de lançamento agressivo que impulsionaria os números trimestrais. O pai dela tinha descoberto os padrões comprometidos só dias antes do voo. E em vez de suspender o teste e arriscar um escândalo público capaz de destruir a empresa que tinha construído do zero, certas vozes dentro da liderança o convenceram de que o risco era administrável. Não era. O pai dela escolheu voar mesmo assim, acreditando que conseguiria controlar qualquer problema com pura habilidade e experiência. E quando a falha veio, ele sacrificou a própria segurança para proteger a equipe ao redor. No caos que se seguiu à morte dele, os executivos os responsáveis por cortar aqueles padrões de segurança reescreveram silenciosamente o relatório oficial do incidente. E, em vez de enfrentar consequências, vários deles foram promovidos a posições ainda mais poderosas dentro da própria empresa que Vitória um dia herdaria. Ninguém jamais foi responsabilizado. A verdade foi enterrada tão completamente que até Vitória, a própria filha do fundador, tinha passado 11 anos de luto por um homem que ela acreditava ter morrido por azar, e não por traição. Enquanto o peso dessa revelação se assentava sobre a cabine, a mente de Vitória disparou pelos rostos do conselho de administração atual, se perguntando quem sabia, quem tinha ajudado a construir a mentira dentro da qual ela vivia havia tanto tempo. A suspeita dela não ficou no campo teórico por muito tempo, antes mesmo que conseguisse processar totalmente o que Gustavo tinha contado. Uma comoção estourou perto da frente da cabine quando um passageiro mais velho, um homem que tinha ficado sentado tranquilo na primeira classe durante o voo inteiro, empurrou caminho até o grupo reunido. Não era um viajante qualquer. Era o atual vice-presidente do conselho da empresa, um membro de longa data que estava naquele mesmo avião por motivos de negócios totalmente não relacionados, e cuja presença naquele voo específico agora parecia coincidência demais. No momento em que os olhos dele pousaram no distintivo prateado desbotado na palma de Vitória, todo traço de compostura sumiu do rosto dele. A pele ficou pálida, as mãos começaram a tremer nas laterais do corpo, e ele exigiu, alto, quase desesperado, que o piloto desviasse a aeronave para um pouso de emergência no aeroporto mais próximo possível. Vitória o observou com uma clareza que nunca tinha aplicado a ele antes, entendendo naquele instante que o pânico dele não era preocupação com a segurança dela ou a integridade do voo, mas puro e absoluto medo de exposição. Ele não tinha medo de um documento roubado. Tinha medo de um distintivo capaz de desmontar tudo o que passara 11 anos ajudando a esconder, enquanto a segurança rapidamente o impedia de se aproximar mais. Gustavo alcançou de novo o forro da velha bolsa de lona e tirou um segundo item. Um envelope lacrado, levemente amarelado pelo tempo, um que nunca tinha sido aberto em todos os anos que carregou consigo. O envelope não trazia timbre de empresa nenhum, nenhuma marcação formal, nada além de uma única linha escrita à mão na frente que Vitória reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era a letra do pai dela, cuidadosa e deliberada, formando 3 palavras simples que apertaram o peito dela antes mesmo de tocar o papel, só para Vitória. Gustavo explicou baixinho que o pai dela tinha escrito aquilo na última hora antes do voo de teste, talvez pressentindo que algo pudesse dar errado, confiando o envelope a Gustavo junto com o distintivo, com instruções para nunca entregar, a menos que a verdade precisasse vir à tona. 11 anos de silêncio tinham levado exatamente a esse momento. Uma cabine de avião sobre o oceano aberto. Uma filha finalmente segurando as últimas palavras, que o pai jamais escreveu especificamente. As mãos de Vitória tremeram quando ela quebrou o lacre envelhecido, desdobrando uma única página coberta pela letra familiar do pai. Cada linha a puxava mais longe da executiva controlada que ela tinha se construído para ser.
e mais perto da filha enlutada que nunca tinha se permitido ser plenamente. Na carta, o pai dela confessava suspeitar que talvez não sobrevivesse ao teste que se aproximava, tendo reunido silenciosamente provas dos padrões de segurança sendo cortados ao redor dele. Não nomeava ninguém diretamente, mas deixava claro que entendia exatamente quem era responsável pela decisão que provavelmente custaria a vida dele. E mesmo assim, em vez de deixar uma carta cheia de acusação ou pedido de vingança, ele escreveu algo bem mais difícil para Vitória absorver. Disse que não queria que a filha herdasse ódio junto com a empresa, que a vingança só envenenaria o próprio legado que ele esperava que ela um dia protegesse. Em vez disso, escreveu que a única esperança dele era que Vitória um dia fosse forte o bastante para mudar a empresa de dentro para fora, não por raiva ou punição, mas pela mesma integridade que ele tinha tentado construir antes que ambição e ganância a corroessem ao redor dele. Pediu que ela consertasse o que estava quebrado, em vez de simplesmente expor, que liderasse com o tipo de coragem silenciosa que não precisa de plateia para se provar. Enquanto lia aquelas últimas palavras, algo dentro de Vitória se rompeu, algo que 11 anos de salas de reunião e negociações bilionárias nunca tinham conseguido alcançar. Lágrimas caíram livres pelo rosto dela na frente de oficiais de segurança, comissárias e um estranho que acabara de devolver a ela o pedaço mais importante do pai que ela nunca soube que tinha perdido. Naquele momento, alto acima do oceano, ela não era mais a executiva-chefe que todo mundo temia. Era simplesmente uma filha, finalmente com permissão para sofrer pelo pai que ela tinha mal compreendido por 11 longos anos. O resto do voo passou numa calma estranha e silenciosa, a tensão anterior substituída por algo bem mais pesado e bem mais humano. O vice-presidente do conselho, ainda pálido e cada vez mais desesperado, foi discretamente monitorado pela segurança pelo restante das horas, incapaz de deixar o assento, incapaz de explicar o terror que o havia traído no momento em que viu aquele distintivo. Vitória disse muito pouco diretamente a ele, escolhendo em vez disso ficar sentada com a carta pressionada contra o peito, olhando de vez em quando para Gustavo, como se tentasse memorizar o rosto do homem que tinha carregado o último desejo do pai dela por 11 anos pacientes, sem nunca buscar reconhecimento por isso. Quando o avião começou a descida, ela já tinha tomado várias decisões na cabeça, cada uma mais séria que a anterior, cada uma enraizada numa promessa que pretendia cumprir, custasse o que custasse a empresa ou a carreira dela. No momento em que o avião pousou e taxiou até o terminal particular, Vitória agiu com uma decisão que surpreendeu até os executivos mais experientes dela. Suspendeu o vice-presidente de todas as funções corporativas antes mesmo de ele descer do avião, informando através da assessoria jurídica que uma investigação interna completa começaria imediatamente sobre os eventos em torno da morte do pai dela, 11 anos antes. Mandou desbloquear e revisar todo o arquivo lacrado relacionado ao incidente original do voo de teste, ignorando os acordos de confidencialidade que tinham protegido certos executivos por mais de uma década. Em poucas horas, a notícia da investigação começou a vazar para fora das paredes da empresa. E na manhã seguinte, veículos de notícias de negócios do mundo inteiro estampavam manchetes sobre a súbita reviravolta interna numa das corporações mais respeitadas do setor aeroespacial. O impacto financeiro foi imediato e severo. As ações da empresa caíram bruscamente logo no primeiro dia, com investidores reagindo à incerteza, analistas especulando descontroladamente sobre escândalos escondidos e instabilidade de liderança, ameaçando o acordo de 8 bilhões e 400 milhões que Vitória tinha atravessado o oceano para fechar. Membros do conselho que silenciosamente tinham se beneficiado do encobrimento original reagiram com força, avisando que desenterrar feridas de 11 anos podia destruir a confiança dos acionistas e desfazer anos de reputação cuidadosamente construída. Vitória escutou cada aviso sem vacilar e depois calmamente rejeitou cada um, dizendo à equipe de liderança, numa reunião particular,
que preferia perder cada centavo daquele valor do que continuar construindo a empresa do pai sobre uma fundação de silêncio e traição. Não estava fazendo isso por manchete nem vingança. Estava fazendo porque o pai tinha pedido na última carta que jamais escreveria que ela fosse forte o bastante para consertar o que outros tinham quebrado. Repórteres acamparam do lado de fora da sede da empresa por quase 2 semanas, famintos por qualquer detalhe novo sobre a reviravolta repentina no topo de uma das corporações aeroespaciais mais respeitadas do mundo. Executivos rivais, alguns dos quais silenciosamente ressentiam a ascensão rápida de Vitória ao poder, usaram o momento para questionar publicamente o julgamento dela, sugerindo que uma executiva-chefe disposta a arriscar um acordo de 8 bilhões e 400 milhões por causa de um acidente de mais de uma década atrás não podia ser confiável com o futuro da empresa. Vitória recusou todo o convite para se defender pela imprensa, escolhendo, em vez disso, deixar a investigação interna falar por si mesma, através de evidência documentada em vez de apelo emocional. Passou noites longas revisando pessoalmente depoimentos de ex-engenheiros que tinham sido silenciados anos antes, alguns dos quais tinham deixado a empresa completamente, em vez de continuar trabalhando sob executivos que sabiam que tinham mentido. Devagar, metodicamente, o quadro que a carta do pai dela só sugerira ganhou foco completo e inegável. Enquanto o mundo de Vitória explodia em coletivas de imprensa, reuniões emergenciais de conselho e chamadas urgentes de investidores ansiosos, Gustavo quietamente juntou a velha bolsa de lona e se preparou para desaparecer de volta para a vida anônima que sempre tinha preferido. Não tinha interesse nenhum em câmera, nenhum desejo de ser fotografado ao lado de uma executiva-chefe cujo rosto estampava capa de revista de negócios. Nenhuma vontade de explicar a jornalista nenhum como um simples engenheiro de aviação tinha vindo a carregar um distintivo secreto por 11 anos. Acreditava que sua parte na história tinha chegado ao fim natural no momento em que a carta foi colocada nas mãos de Vitória, e começou a caminhar quieto rumo à saída do terminal, esperando desaparecer tão despercebido quanto tinha chegado. Vitória o encontrou pouco antes de ele alcançar as portas. Atravessando o terminal cheio de gente de um jeito que chamava muito mais atenção do que ela normalmente se permitia, alcançou-o perto de uma fileira de assentos vazios do portão, sem fôlego de um jeito que não tinha nada a ver com esforço físico e tudo a ver com as perguntas ainda inquietas dentro dela. "Por que você esperou tanto tempo?" perguntou ela, a voz mais suave agora do que tinha sido em qualquer momento do voo. "Por que carregar isso por 11 anos sem nunca tentar me encontrar?" Gustavo pousou a bolsa devagar no chão e considerou a pergunta com a mesma paciência calma que parecia levar para tudo que fazia. "O seu pai me disse para esperar até você estar pronta", disse ele. "Não poderosa, não bem-sucedida. Pronta." A distinção atingiu Vitória mais forte do que ela esperava, se assentando no peito dela como uma verdade que de algum jeito ela sempre soube, mas nunca tinha conseguido colocar em palavras. Ela tinha passado 11 anos acumulando poder, expandindo a empresa, construindo uma reputação tão formidável que pouca gente ousava desafiar as decisões dela. E ainda assim, nada disso tinha feito com que ela estivesse pronta para a verdade que o pai queria que ela carregasse. Tinha precisado perder o controle completamente, desabar na frente de estranhos, num avião para finalmente alcançar o tipo de prontidão que ele esperava o tempo todo. Parada ali no terminal, ela percebeu que Gustavo tinha entendido algo sobre paciência e tempo que a carreira inteira dela nunca tinha ensinado. E pela primeira vez em mais tempo do que conseguia lembrar, se pegou genuinamente curiosa sobre uma pessoa, em vez de calcular para que ela poderia servir. Nas semanas que se seguiram, Vitória fez um esforço discreto para manter contato com Gustavo, se aproximando não como a executiva-chefe que uma vez suspeitou dele de roubo, mas como uma mulher ainda processando um luto que tinha ficado congelado por 11 anos.
As conversas deles começaram simples, ligações breves só para agradecer de novo, mensagens curtas perguntando como ele estava se ajustando depois de tudo que tinha acontecido. Aos poucos, essas trocas foram ficando mais longas e mais pessoais, cada uma revelando outra camada de duas vidas que, na superfície, não poderiam ter parecido mais diferentes. Vitória falava do isolamento de comandar uma corporação global, do jeito como as pessoas ao redor dela ou a temiam ou queriam algo dela, raramente as duas coisas. Gustavo falava de criar a filha sozinho depois de perder a esposa, da dor quieta de uma casa vazia desde que ela foi estudar fora, e do estranho conforto que encontrava em consertar máquinas quebradas quando não conseguia consertar as coisas que realmente importavam. Descobriram, quase por acaso, o quanto a perda tinha moldado as duas vidas, apesar dos mundos tão diferentes que ocupavam. Vitória tinha passado 11 anos construindo muros ao redor do próprio luto, canalizando tudo em ambição e controle porque ninguém à volta dela jamais tinha dado permissão para ela simplesmente sentir. Gustavo tinha passado quase o mesmo tempo carregando quieto a responsabilidade de uma promessa feita a um homem moribundo, entendendo melhor do que quase qualquer pessoa o que significa segurar algo pesado sem reclamar. Nenhum dos dois tinha falado tão abertamente das próprias tristezas privadas havia anos. E devagar, sem que nenhum dos dois pretendesse totalmente, algo caloroso e espontâneo começou a crescer entre eles, construído não nas fundações costumeiras de negócio ou ambição, mas numa compreensão compartilhada do que significa resistir. Vitória começou a encontrar pequenos motivos para visitar o modesto aeródromo onde Gustavo costumava trabalhar, dizendo a si mesma no início que só queria atualizações sobre a consultoria técnica que ele tinha aceitado prestar para o renovado projeto Skybridge. Essas visitas raramente ficavam estritamente profissionais por muito tempo, muitas vezes se estendendo por tardes inteiras, em que os dois sentavam na beira de um velho hangar, assistindo aviões decolarem ao longe, conversando sobre tudo, menos contrato e resultado trimestral. Gustavo a ensinou, sem nunca pretender ensinar nada, a sentar em silêncio em vez de preencher cada momento com a próxima tarefa da agenda. Vitória se pegou, pela primeira vez em muito tempo, esperando ansiosa por algo que não tinha nada a ver com vencer. Os assistentes dela notaram a mudança antes dela mesma, comentando baixinho entre si que a executiva-chefe, que uma vez media cada hora em dinheiro, agora às vezes cancelava reuniões só porque queria ver o pôr do sol de uma pista tranquila. Meses se passaram e a investigação interna que Vitória tinha lançado chegou à conclusão, confirmando tudo que a carta do pai dela tinha sugerido, e mais. As evidências descobertas mostraram um padrão claro de padrões de segurança deliberadamente reduzidos, relatórios falsificados e um encobrimento que tinha protegido vários executivos seniores por 11 anos, ao custo da verdade que o pai dela tinha morrido tentando evitar. O vice-presidente e mais 2 membros de longa data do conselho foram formalmente removidos da empresa. As reputações permanentemente manchadas por revelações que dominaram as manchetes de negócios nacionais por semanas. Em vez de tratar o escândalo puramente como uma crise a superar, Vitória o usou como fundação para uma transformação completa da cultura da empresa, reescrevendo os protocolos de segurança do zero e estabelecendo um comitê de supervisão independente com autoridade para interromper qualquer projeto que comprometesse os padrões que o pai dela originalmente defendia. No centro dessa transformação, Vitória reviveu o projeto Skybridge, a própria iniciativa que o pai vinha desenvolvendo antes de morrer. O programa tão sensível que tinha sido inteiramente apagado dos registros da empresa por 11 anos. Reuniu uma nova equipe de engenharia dedicada a terminar o que ele tinha começado, insistindo que lucro jamais voltaria a ter mais peso do que a segurança das pessoas que confiavam a vida na tecnologia da empresa. Levou boa parte de 1 ano para levar o projeto a um ponto digno de ser revelado publicamente. Mas, quando finalmente chegou lá,
Vitória insistiu em promover uma cerimônia de lançamento diferente de qualquer outra que a empresa já tivesse feito, dedicada não a acionistas ou investidores, mas a honrar a verdade que o pai dela esperara 11 anos para ver contada. Na noite da cerimônia, um salão enorme cheio de funcionários, jornalistas, líderes do setor e membros do público que tinham acompanhado a história desde que ela estourou, Vitória subiu num palco adornado com o emblema restaurado do Skybridge, o mesmo símbolo que uma vez tinha sido gravado num pequeno distintivo de prata escondido dentro da bolsa de lona de um estranho. Antes de começar o discurso formal, ela fez uma pausa, olhou para a plateia e pediu que um convidado bem específico subisse ao palco com ela. Um pedido que visivelmente pegou de surpresa o homem sentado quieto no fundo da sala, vestido simples como sempre, completamente desacostumado com o holofote que de repente o encontrava. Gustavo se levantou devagar, seguindo até o palco enquanto milhares de olhos se voltavam para ver um homem que ninguém reconhecia caminhar ao lado da executiva mais comentada do setor. Parado ao lado dele, sob as luzes fortes do palco, Vitória se dirigiu à plateia com uma firmeza que não carregava nada da frieza pela qual ela um dia tinha sido conhecida. No dia em que revistei a bolsa velha daquele homem, contou ela, eu acreditava que ia encontrar prova contra alguém que eu suspeitava de trair minha confiança. Ela deixou as palavras se assentarem por um momento antes de continuar. A voz suavizando enquanto olhava rapidamente para Gustavo, parado quieto ao lado dela. O que encontrei em vez disso foi a verdade sobre meu pai, e o homem que passou 11 anos cumprindo uma promessa a um estranho moribundo simplesmente porque acreditava que era a coisa certa a fazer. O salão caiu num silêncio tão completo que até o zumbido fraco do sistema de ventilação parecia audível, cada pessoa presente entendendo que estava testemunhando algo bem mais significativo que um anúncio corporativo de rotina. Ela falou por mais alguns minutos sobre o legado do pai, sobre a importância de construir tecnologia em que as pessoas pudessem confiar a própria vida, sobre o custo do silêncio e o valor da coragem, mesmo quando ameaça tudo que uma pessoa construiu. Descreveu, brevemente e sem dramatizar, o momento 11 anos antes em que o pai tinha feito a última escolha a bordo de uma aeronave de teste que falhava. E disse à plateia que não queria mais esconder aquela história atrás de linguagem corporativa polida, porque esconder era exatamente o que tinha custado à empresa a própria integridade. Vários funcionários antigos na plateia enxugaram lágrimas, tendo trabalhado na empresa há tempo o bastante para lembrar rumores do acidente antigo que nunca tinha sido totalmente explicado a eles. Quando ela terminou, o salão inteiro se levantou numa onda de aplauso que pareceu se estender por minutos. Funcionários que tinham trabalhado sob a fachada fria dela por anos agora viam, talvez pela primeira vez, a profundidade do que tinha moldado a liderança dela o tempo todo. Câmeras capturaram o momento de todos os ângulos, mas Vitória mal notou a atenção fixa no homem quieto ao lado dela, que nunca tinha buscado esse tipo de reconhecimento e só tinha concordado em aparecer aquela noite porque ela mesma tinha pedido pessoalmente. Depois que a cerimônia terminou e a multidão se dispersou devagar para o ar quente da noite, Gustavo levou Vitória, longe do barulho e das câmeras, até um pequeno aeródromo particular na periferia da cidade, um lugar que pouca gente sabia que existia e menos gente ainda tinha visitado. Foi ali, ele explicou, que uma vez tinha prometido ao pai dela que terminaria o que precisava ser feito. Um cantinho quieto do mundo, longe de salas de reunião e manchete, onde o último desejo de um homem moribundo finalmente tinha se cumprido 11 anos depois. Vitória caminhou ao lado dele pelo pátio enquanto o céu acima deles mudava para tons profundos de laranja e dourado, o tipo de pôr do sol que fazia o mundo inteiro parecer brevemente suspenso entre um capítulo e o próximo. Ela alcançou a mão dele enquanto caminhavam, um gesto instintivo que não surpreendeu nenhum dos dois, dado tudo que tinham compartilhado nos meses desde aquele voo decisivo. Virando-se para encará-lo sob a luz que se apagava, Vitória disse suavemente que, o que quer que viesse a seguir para os dois,
Ela queria que fosse construído não sobre segredos enterrados por 11 anos, mas sobre o tipo de honestidade que os tinha unido desde o início. Gustavo sorriu, a mesma expressão calma e firme que carregava desde o primeiro momento em que a segurança abriu sua velha bolsa de lona num avião lotado, e disse que estava esperando há muito tempo para ouvir ela dizer exatamente isso. Juntos, caminharam em direção a uma pequena aeronave à espera na beira da pista, duas pessoas cujas vidas tinham colidido sobre o oceano aberto e nunca mais tinham se separado de verdade, dando um passo à frente rumo a um futuro que nenhum dos dois poderia ter previsto, carregados não por riqueza ou poder, mas por verdade, paciência e a promessa quieta de um novo começo. A história do que aconteceu naquele voo, com o tempo, se transformou em algo parecido com lenda dentro do setor, recontada em conversas baixas entre funcionários que tinham testemunhado a transformação de uma empresa e da própria executiva-chefe em tempo real. As pessoas falavam do dia em que uma revista de segurança de rotina na bolsa velha de um estranho descobriu uma verdade enterrada por 11 anos. Uma verdade que poderia ter ficado escondida para sempre se as circunstâncias não tivessem colocado duas vidas tão diferentes no mesmo corredor estreito de um avião cruzando o Atlântico. Falavam menos, com o tempo, do acordo de 8 bilhões e 400 milhões que tinha levado Vitória àquele voo, um contrato que, no fim, importava bem menos para ela do que o único distintivo de prata que mudou tudo em que ela acreditava sobre o pai, a empresa e ela mesma. Para Gustavo, a vida não mudou tão drasticamente quanto mudou para Vitória, e era exatamente assim que ele preferia. Continuou o trabalho como engenheiro aeronáutico, embora agora com um orgulho quieto de saber que os padrões de segurança que ajudava a manter finalmente estavam sendo respeitados do jeito que o pai dela sempre pretendera. A filha dele, ouvindo a história de longe, ligou em lágrimas, tocada não pelo drama das manchetes, mas pelo simples fato de que, por 11 anos, sem uma única vez reclamar do peso daquilo, ele tinha carregado algo tão importante. Disse que sempre soube que ele carregava alguma coisa relevante, embora nunca imaginasse que fosse tão significativo, e perguntou a ele, meio brincando e meio séria, se a mulher das reportagens era o motivo de a voz dele soar diferente nas ligações ultimamente. Ele riu por um bom tempo antes de finalmente admitir que sim, talvez ela fosse. Vitória, por sua vez, nunca esqueceu a lição contida na última carta do pai, carregando a mensagem dela em cada decisão que tomou dali para frente. Ficou menos rígida, menos consumida pela necessidade de controle absoluto, aprendendo em vez disso a confiar nas pessoas ao redor, do jeito que o pai um dia confiara em Gustavo, com algo bem mais valioso do que qualquer documento ou contrato poderia ser. A própria empresa passou a ser conhecida não só pela tecnologia, mas pela história por trás do compromisso renovado com a segurança. Uma história que os funcionários contavam aos novos contratados logo na primeira semana. Um lembrete de que nenhum prazo e nenhuma margem de lucro deveriam jamais ter mais peso do que o valor de uma única vida humana. Toda nova aeronave que saía da linha de produção da empresa dela agora carregava um pequeno emblema perto da porta da cabine, um modesto símbolo prateado idêntico ao distintivo que o pai dela um dia confiara a um estranho. Uma homenagem discreta que só quem conhecia a história completa entenderia de verdade. Anos depois, quando jornalistas ocasionalmente perguntavam a Vitória sobre o momento que tinha mudado o rumo de toda a carreira dela, ela raramente dava as respostas polidas e cuidadosas que a equipe de relações públicas dela um dia tinha preparado. Em vez disso, descrevia, simplesmente e sem enfeite, a sensação de abrir uma pequena caixa de metal num avião e encontrar não um documento roubado, mas um pedaço do pai que ela nunca soube que tinha perdido. Descrevia a quietude daquela cabine, o jeito como um avião inteiro cheio de estranhos tinha ficado em silêncio junto, o jeito como um pequeno objeto tinha conseguido desmontar 11 anos de mentiras, cuidadosamente construídas em questão de segundos. E sempre terminava a história do mesmo jeito, com um sorriso quieto que não carregava nada da frieza pela qual um dia tinha sido famosa,
explicando que o homem que ela uma vez tinha acusado de roubo acabou sendo a única pessoa que devolveu a ela tudo que ela achava ter perdido para sempre. A história daquele voo se tornou, à própria maneira, uma lição que ia muito além das paredes de uma corporação, um lembrete carregado por todo mundo que um dia ouviu, de que a verdade, não importa o quão profundamente enterrada, sempre encontra seu momento de vir à superfície. Lembrava as pessoas que a paciência, do tipo que Gustavo praticou por 11 longos anos sem reclamar nem esperar recompensa, muitas vezes consegue o que urgência e poder nunca conseguem. Lembrava as pessoas que o luto, quando finalmente tem permissão de vir à tona em vez de ficar soterrado sob ambição, pode se tornar a própria fundação sobre a qual algo melhor se constrói. E, acima de tudo, lembrava todo mundo que acompanhou a história que, às vezes, as descobertas mais importantes não chegam por investigação, riqueza ou influência, mas pelo ato simples e nada extraordinário de uma mulher abrindo uma bolsa velha e surrada que nunca esperou que fosse importar, e encontrando lá dentro a verdade que tinha passado a vida inteira procurando, sem nem perceber. Muito depois de as manchetes se apagarem e o acordo de 8 bilhões e 400 milhões virar só mais uma linha na história da empresa. Quem tinha estado presente naquele voo ainda falava dele de um jeito diferente de qualquer viagem de negócios comum. As comissárias que testemunharam a revista contavam a história a colegas novos em momentos quietos, entre um serviço e outro, sempre terminando com o mesmo detalhe. O jeito como a cabine inteira ficou em silêncio no instante em que um pequeno distintivo prateado pegou a luz. Oficiais de segurança que uma vez treinaram para confrontos se pegavam lembrando, em vez disso, de uma lição sobre contenção, sobre como às vezes a resposta certa é não fazer nada, só observar a verdade se revelar sozinha. E em algum lugar acima do oceano, em incontáveis voos que se seguiram, passageiros embarcando naquela mesma rota ocasionalmente notavam uma modesta placa perto da porta da cabine, trazendo um pequeno emblema, sem saber que atrás dela repousava uma história inteira de perda, lealdade e uma promessa, enfim cumprida.